o Evangelho de Marcos 16, e ele lê isto: e estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas. E a sequência daquilo. Logo depois disso, o texto vai dizer, versículo 20, que Jesus é assunto ao céu. Eu estou falando de uma leitura natural. Eu digo porque isso aconteceu comigo. Ao me converter, a minha mãe na fé era de uma igreja batista muito tradicional, Igreja Batista dos Irmãos Armênios, mas eu aceitei Jesus na Assembleia de Deus. Aí você imagina só, um batista hiper tradicional que te conduz, e você aceita Jesus no meio de um povo doido. Então, eu perguntaria ao senhor, quando o leitor natural do texto lê isso, como explicar para ele, Elias, que esses sinais foram para algumas épocas ou para um determinado grupo por causa de alguns propósitos específicos de Deus em determinadas épocas da história? Eu acho que é uma chamada que a gente chama de exegese, né? Aqueles, por exemplo, que acreditam que houve explosões de milagres, por exemplo, no período de Moisés, no período dos profetas, em especial Elias e Eliseu, que é onde nós constatamos mais milagres, e depois na época de Jesus dos apóstolos. Quando nós lemos os evangelhos, o Senhor Jesus disse que na época de Eliseu havia muitos leprosos, mas ele curou só um, e nem era de Israel. E na época de Elias, havia muitas viúvas, mas ele socorreu apenas uma, e também não era de Israel. Então percebemos que não há essa frequência, esse volume de milagres tão grandes. E mesmo nos nossos dias, o fato de não haver tantos milagres, isso não invalida, porque teria que invalidar o período de Elias e Eliseu, que tiveram um ministério profícuo durante muito tempo, e nós vemos poucos milagres acontecendo na vida destes ministros. Agora, é complicado você invalidar isso aqui, porque ele diz, é para os que crerem. Isso faz uma conexão com Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo de número 39. Porque a promessa diz respeito a vós, ao auditório inicial, aos vossos filhos, a segunda geração, aos que estão longe e a todos quantos Deus nosso Senhor chamar. A pergunta que você deve fazer para o cessacionista é, você foi chamado por Deus? Obviamente ele vai dizer sim, então o dom é para você, apesar de você não querer receber. Portanto, esses dons eles continuam na atualidade, até porque o propósito, como eu disse no início, do batismo com o Espírito Santo é capacitar os santos para a pregação do Evangelho, e a necessidade da pregação ela continua, a necessidade das missões também continuam. A finalidade dos dons espirituais também é de equipar a igreja. A igreja do Senhor Jesus, ela continua, está aguardando a volta do Senhor Jesus. E quando fazemos a conexão disso com 1 Coríntios capítulo 1, 4 a 8 e capítulo 13, que eu vou deixar para o pastor Ivan fazer, do capítulo 13, versículos 8 até o versículo de número 13, nós perceberemos que os dons, eles têm uma sequência até o momento do arrebatamento da igreja, e linkando isso a 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 7 e 8. Agora, qual é a objeção do cessacionista no que diz respeito a Marcos, capítulo 16? É que esse é um coma marcano, que não está nos manuscritos mais aceitos. É por isso mesmo que eu te perguntei. Só que nós vemos a reverberação deste mesmo texto em outros evangelistas que constam. E outra, quando nós falamos que é um texto marcano e que não consta nos manuscritos mais aceitos, nós apelamos para o texto majoritário. Texto majoritário nós temos, só para o Novo Testamento, quase 6.000 manuscritos. E nós não podemos jogar fora 5.997 manuscritos por conta de 3 manuscritos. Eu já deixo isso aí para ser pensado. A outra coisa, Elias, isso daqui é o seguinte, ainda que não tenha no manuscrito
Mas aqui está relatado a crença da igreja primitiva. Justamente. Vamos dizer aqui que seria, não é isso, mas um acrescento na verdade daquilo que é uma crença da igreja. Dos dias de Jesus. Não sei. E aí, pastor Guilherme, como é que alguém lendo, alguém que é leigo, alguém que é uma leitura natural do texto, como é que o senhor consegue explicar para essa pessoa que esse texto de Marcos não lhe diz respeito? Claro que é um argumento dizer que Marcos 16 não tem em alguns manuscritos, mas eu nem uso isso. Tá. Eu nem preciso usar isso. Inclusive, o que o pastor Elias disse, citando eventos a qual havia muitos leprosos na época de Elias e Eliseu, e nem todos foram curados, eu acredito que até confirma o que eu creio e o que o presbítero crê. Visto que o milagre, então, não era no sentido generalizado, universal, mas havia um propósito. E corroborando com isso, João capítulo 20, os últimos versículos, salvo engano, quando João relata, Jesus fez inúmeros outros milagres, de modo que não dariam para ser colocados aqui. Precisaria de toda literatura para, assim, conter esses eventos. Entretanto, foram registrados alguns específicos. E qual é o objetivo, então, do milagre? Até mesmo João, usando o termo sinal, o sinal ele tem por objetivo não ser um fim, mas um meio para um outro fim. Então, o objetivo do milagre, pelo menos podemos apontar aqui dois, né? Tinha o objetivo de resolver, de fato, uma necessidade ali concreta daquela pessoa que estava enferma, alguma coisa desse tipo, passando uma necessidade financeira, mas principalmente como um fim, validar o ministério, por exemplo, do profeta, seja Elias, seja Eliseu, seja Moisés. Então nós percebemos, por mais que o pastor Elias disse que não é bem assim, então mesmo ele, entre aspas, tendo o dom, podendo curar todos, porque não todos foram curados, falta de fé, ou a questão efetiva, que era a própria capacidade de curar, não curou por quê? Porque o milagre não acontece. Como Marcos 16, você pode pregar o evangelho, os sinais podem seguir, mas o fato é que nem é todos que são curados, não são todos que recebem essa bênção, vamos dizer assim, de Deus, porque tem um objetivo maior. E lá em Hebreus, capítulo 2, versículo 3 em diante, fala que era para ratificar os dons miraculosos, justamente, de alguma forma, aqueles que estavam escrevendo o cano, compondo as escrituras, para que ali validasse o ministério, tanto de Jesus, de Elias, Eliseu ou de Moisés. Então, não aconteceram várias curas, justamente porque o objetivo não era a cura em si. Então, essa é a grande ênfase. E isso que a gente quer trabalhar, inclusive, não fazendo exegese, mas mostrando no Antigo Testamento, mostrando no período interbíblico, no Novo Testamento, na história da igreja. Inclusive, pouco aí citou os pais da igreja, a era patrística, a qual nós vemos relatos, registros de Orígenes, de Crisóstomo, de Agostinho, dizendo que aqueles dons, como, por exemplo, Orígenes cita, ou Crisóstomo, salvo engano, que eles não veem mais aquelas coisas e, hipoteticamente, ele diz assim, será que eles vão nos acusar de falta de fé, que é uma questão que hoje acontece, porque não acontece dessa forma? Então, eles mesmos já estavam tratando disso no período pós-apostólico. Então, é uma das coisas que nós precisamos olhar e ver se o objetivo do milagre é um milagre em si e todo mundo ser curado, ou se havia um objetivo e por isso que alguns cessaram, por esse objetivo ter se cumprido, e por aí nós podemos trabalhar nessa questão. Querido pastor Ivan, a grande pergunta é, até algumas vezes nós vemos, não é o caso do nosso querido pastor Guilherme, que é muito respeitoso nas suas falas, mas nós já vimos isso, que alguns até nos acusam do seguinte, aos que creem, se você tem um dom, por que você não cura todo mundo? Ponto. Essa é uma das questões colocadas, por que todos hoje não são curados? Pastor lembrou muito bem da era patrística, que já não vemos tanta manifestação de dons como vemos no Novo Testamento. E aí fica uma pergunta que não quer se calar. E esta é uma verdade. Até eu vou dar um ponto histórico aqui para ver o que o senhor acha. Eu vou pedir licença aos... Eu não sou debatedor, vou só colocar aqui para tentar caminhar, ver o que a gente acha dessa questão, pelo pastor ter citado a história da igreja patrística.
da questão do seguinte, da gente tentar caminhar, da gente ver. Diz que quando houve uma grande perseguição na Gália aos cristãos, Nero envia sua tropa de elite para lá, né? Chamado os 70. E o jovem Plínio lhe escreve uma carta para o imperador, dizendo de que os crentes são quase como bestas feras, sem raciocínio, que nada que se faça faz com que eles voltem atrás da sua crença. E os que voltaram, é um relato de Plínio, quem quiser pesquisar aí, diz o seguinte, que os que voltaram, ou que negam aquela fé, é porque na verdade nunca foram crente ou cristão, porque se fossem, eles morrem, mas não negam. Ele pede um conselho ao imperador Domiciano, e ele recebe uma carta de volta dizendo, olha, então vamos mudar a tática. É mais ou menos isso que ele diz. Ao mudar a tática, mudem-se a tática do seguinte, só não dê a eles legalidade, mas não os persiga. Deixem eles à vontade e verás que logo o fervor deles se acabam. Parece que aquilo foi quase uma profecia na boca do imperador. Porque a partir daquele ano, por volta do ano 57, 56, começou a vir já um esfriamento da igreja. Então parece que quanto mais à vontade a igreja tiver, parece que menos fervor nela há. Então uma pergunta que eu faço é o seguinte, porque parece que Gideão faz esse questionamento, não faz? Se o Senhor é conosco, o que é feito? Daquilo que o Senhor fazia no passado, quando descia, o céu trovejava e a gente via tanta coisa, por que que hoje não acontece? É fé? É porque se cessou? Como é que o Senhor vê isso, pastor? A bomba está para o Senhor aí. Isso me lembra o texto de Isaías 64, nos versos primeiros, né? Quando Isaías clama, ó, se fendesses os céus e descesses, os montes se tremeriam. Ou seja, Isaías, ele teve também essa experiência de que em algum momento da sua vida, da sua história, ele já não via aqueles feitos grandiosos igual aconteceu no passado, né, na história de Israel. E com isso nós entendemos o quê? Que é uma verdade que nós, pentecostais, também cremos. O fato de Deus operar milagres, o fato de haver o dom profético, o dom de variedade de línguas, isso não significa, né, o dom de cura, isso não significa que Deus vai curar a todos. A Bíblia nunca ensinou isso, né? Porque às vezes o cessacionista, ele usa o seguinte argumento. Bom, já que alguém aí no meio de vocês tem o dom de cura ou é o portador desse dom, ele deveria ir para um hospital e curar a todos. Ora, biblicamente, nem Jesus Cristo curou a todos, nem mesmo o apóstolo Paulo, né? Em uma certa ocasião, Paulo recomendou a Timóteo a tomar ali um pouco de vinho com água para resolver as questões das suas enfermidades. Deixou o Trófimo em Mileto, doente. Então, quer dizer, um apóstolo que tinha o dom de cura, mas não saía curando a todos. Por quê? Em 1 Coríntios capítulo 12, a partir do versículo 5, nós vamos aprender que os dons é uma manifestação do Espírito para o que for útil. É por isso que quando nós vamos estudar a história da igreja, nós vamos perceber que em determinados períodos, esses dons extraordinários, eles existiram, mas em uma escala muito menor. Mas nós temos os registros históricos de que em algumas regiões, em ocasiões específicas, houve a manifestação de tais dons. Então esse é o primeiro ponto. E qual que é a explicação, desculpa, pastor Ivan, na sua ótica, qual a explicação que o senhor dá ao nosso ouvinte de que em algumas regiões acontecia, houve essa quase eu não diria, esse sumiço dessa explosão na história da igreja em alguns momentos. Ao que o senhor atribui isso? Bom, biblicamente nós não temos como estabelecer um parâmetro para essa questão da manifestação maior ou menor em tempos específicos. Mas
pelas nossas experiências, né, da igreja hoje, nós percebemos que isso, por vezes, está relacionado com o distanciamento dos crentes de Deus, né, do seu Senhor, a busca pelos próprios dons, o zelo para com a doutrina e o desejo para com a salvação de almas, considerando que um dos objetivos desses dons, que é uma consequência do revestimento do poder de Deus, é um batismo no Espírito Santo, é nos capacitar para darmos um testemunho eficaz de Cristo. Então, assim, a Bíblia não diz o porquê disso, mas nós percebemos que é uma tendência, inclusive, nas nossas vidas. À medida que nós nos envolvemos com as questões seculares deste mundo, à medida que nós esfriamos a nossa relação para com Deus, negligenciando oração, santificação, é uma tendência natural de nós vermos uma diminuição até mesmo nas nossas experiências em relação a essas questões. Mas para fechar a minha fala aqui, pastor Calixto, eu gosto muito desse texto aqui de 1 aos Coríntios e deixo a questão para os nossos amigos, como que eles resolvem um texto tão simples como esse. E o pastor, depois, se quiser reiterar a pergunta, fique à vontade. 1 aos Coríntios, capítulo 1, versículo 7. De maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual vos confirmará também até o fim. Então nós vemos aqui uma declaração muito enfática de que nenhum dom estaria em falta na igreja de Corinto. Até quando? Enquanto estivessem esperando a manifestação de Cristo. Isto é, enquanto a igreja estiver aguardando o arrebatamento da igreja, esse texto, ao meu ver, ele é muito claro em dizer que nenhum dom estará em falta na igreja. E quando nós vamos para o capítulo 12, né, dentre todos esses dons que temos aqui, está lá variedade de línguas, cura, profecia e assim por diante. Eu queria só aí para tentar mostrar um negócio, porque parece-me que aos falsos profetas daqueles dias da vinda de Jesus, mas Jesus diz que os dons continuavam existindo, que eles curavam em meu nome, expulsavam demônios no meu nome, ainda que alguns de uma maneira falsa, mas existia, Jesus diz. Vocês curaram no meu nome, expulsaram. Então vê que os dons, aí depois você vai me explicar isso, Elias. Pode, porque o dom não está atrelado à salvação? A pessoa tem o dom, pode manifestar o dom sem estar salvo? Não sei. E aí, Vitor, como é que você explica isso, essa questão de Coríntios? Até Jesus mesmo diz que nos dias que ele voltar, as pessoas seriam curadas, Sim. expulsariam demônios. Como é que você vê isso? Eu gostaria de agora começar o meu comentário falando sobre duas questões importantes nessa questão dos dons extraordinários, né? O primeiro ponto que nós percebemos no Novo Testamento é esses milagres extraordinários acontecendo para validar, né, como nós já estamos comentando, o ministério apostólico e ao ministério do Messias, né? Quando Cristo vem, para que a validação de Cristo seja o Messias, aqueles milagres acompanhavam Cristo, como nós vimos em alguns textos. Mas a questão é, quando os apóstolos estão lançando os fundamentos e os profetas, esses milagres vêm acompanhando para confirmar que essa doutrina de fato é verdadeira. Esse é o primeiro fenômeno que enxergamos no Novo Testamento, quando dons extraordinários se manifestam, né? O segundo ponto é que quando o evangelho ele chega em alguns locais onde a igreja não está estabelecida, milagres extraordinários também acontecem para validar esse evangelho, mostrando que esse evangelho é vindo de Deus. Então esses dois fenômenos nós percebemos na Escritura, tanto o fundamento sendo lançado e esses milagres acompanhando esses apóstolos. Quando eu digo apóstolo, que é o sentido estrito da palavra, exatamente, esses que lançaram os fundamentos, esses milagres acontecendo, e naturalmente, conforme a igreja, o povo de Deus se espalha para locais, né, onde não havia igreja, inclusive essa é a justificativa principal de nós afirmarmos que línguas em Atos, 1 Coríntios 14, é línguas cognoscível, línguas que realmente existem, né? Idiomática, justamente para trazer a ideia dessa expansão do evangelho, que o evangelho está chegando em locais a qual não
a tradução, vamos assim dizer, né? A tradução no sentido da pregação, mas agora está chegando na língua do povo essa pregação, e essa é uma das justificativas. Mas o ponto importante de mencionar, inclusive comentando 1 Coríntios que o irmão citou, o pastor Ivan citou, é de que conforme o evangelho chega em locais onde a igreja não está estabelecida, milagres extraordinários o acompanham para validar esse evangelho, para confirmar esse evangelho mostrando que ele vem de Deus. Mas isso ainda nos dias de hoje ou não? Isso também podemos... Por isso que eu não... Essa era a pergunta que eu ia fazer. Não, mas no caso, vamos lá. Mas eu entendi isso. Mas no caso, eu não defendo um cessacionismo estrito, rígido. Defendo mais um cessacionismo qualificado. Isso é, quando houver uma necessidade de um milagre extraordinário para a validação da pregação do evangelho, ok. Mas uma vez que a igreja esteja estabelecida em um local, não vejo mais essa necessidade. Inclusive, o que nós enxergamos no livro de Atos. Então, um exemplo aqui, vamos supor que um irmão vai para um local onde não há língua, não há um entendimento, vamos assim dizer, do português, um tradutor, língua, e Deus quer salvar esse indivíduo pela pregação genuína do evangelho. Inclusive Atos lá tem a tradução que eles falavam em língua, falando das grandezas de Deus, né? É isso que está lá escrito. Eu acredito que Deus pode capacitar um homem a falar línguas idiomáticas, para que esse indivíduo que vai ouvir a pregação do evangelho venha a ouvir e venha a crer no evangelho. Não creio num sentido de que essa língua seja algo misterioso, que edifica a si mesmo, conforme 1 Coríntios 14 lá, conforme vocês interpretam dessa forma, que eu acho equivocado essa interpretação, né? Mas eu creio nesse tipo de... nessa espécie da qualificação, né, do cessacionismo. Né? Havendo a necessidade, eu acredito nessa manifestação, mas, entretanto, é importante mencionar que no Novo Testamento nós vimos esse fenômeno, o fenômeno de que quando os fundamentos são lançados, os milagres acontecem, e quando o evangelho chega, o milagre também acontece para que esse evangelho seja confirmado. Eu queria fazer uma pergunta aqui ao senhor, vou dar mais um minuto até para o senhor responder, pedir os outros debatedores aqui que tenham paciência, mas só para a gente esclarecer para a questão até, tanto se o pastor Guilherme também quiser falar sobre isso, porque você expõe os sinais como um meio de validação do ministério, tanto apostólico, como profético, como até do messianato de Jesus. Sim. Não fica estranho que Jesus dependesse de sinais para validar o seu ministério? Porque homens pediram a Jesus sinais, e ele disse, nenhum sinal vos será dado. Agora, como é que eu digo que os sinais validam tanto a igreja quanto o ministério, se Jesus disse que o seu ministério não seria validado por sinais? Como é que o senhor não sei se o senhor entendeu, claro que pastor Guilherme, é minha pergunta. Já pega um gancho lá do pastor Ivan com a pergunta do senhor, juntando com o Plínio, que o pastor Ivan até achou que tinha linguagem continuista no presbítero. Eu também posso dizer que tem linguagem cessacionista no pastor Ivan, mas já respondendo diretamente, e aí eu já falo sobre o que eu estava dizendo aqui. Se ficaria estranho se as escrituras não dissessem. Por exemplo, em Mateus capítulo 11, mas antes de Mateus 11:4, que é forte, mas podemos já juntar com o pastor Ivan, quando for perguntado sobre Plínio, que o senhor falou, e ele disse assim, nós não vemos o motivo de alguma cessação. Essa é a ideia, certo? Porque aí, baseado na experiência ou na interpretação, foi por causa do esfriamento da igreja. Mas em contrapartida, a Bíblia fala assim, o pastor fala que nós não vemos biblicamente o motivo da cessação. Nós vemos, Hebreus capítulo 2, versículo 3, que diz assim, deixa eu ler aqui rápido. Diz assim, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi nos depois confirmada pelo que, ao ouvirem, dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres. Então veja que a ideia aqui, vemos que os atos miraculosos serviam de fato para validar. E agora a pergunta, então a Bíblia mostra que porque cessou em alguns pontos da história,
é porque algo já foi validado, o fundamento já foi posto, Efésios capítulo 2, versículo 20. Então, por isso, não vemos esses dons como outrora podemos dizer que acontecia. E aí, por exemplo, quando João Batista estava preso, ele disse assim, diga para Jesus se precisamos... João, Lucas 7:22. Mateus 11:4 também está lá, que fala assim, diga para Jesus se ele é o Messias ou podemos esperar outro. Como que ele responde? vai lá, digam a eles o que eles, os enfermos são curados, os leprosos são limpos, os cegos vêm, por aí vai. Então, aquela manifestação de Cristo, se não fosse estritamente para Cristo, eles podiam esperar outro Messias. Porque é isso que João Batista diz. Podemos esperar outro? E Jesus falou, não, ele já chegou e ele validou o messianato dele a partir dessas curas. Ele respondeu dessa forma. Então, se ele respondeu dessa forma, para Deus validar o ministério de Cristo, usou de atos miraculosos. E se fosse diferente, se fosse outros atos, ou alguém conseguisse fazer o que Cristo fez, mesmo com dons extraordinários da igreja, alguém podia reivindicar, dizendo, tem outro aí, igual o Messias. Então, tem que ser característico do Messias. Por isso que alguns que exageram na manifestação dos dons se acham Cristo, como nós vemos por aí. Isso é uma questão empírica. Então, basicamente seria isso. Mas aí, como é que o senhor me responde quando Jesus diz que aqueles que creem em mim farão sinais maiores do que o que eu fiz? Segundo a teologia, é comprovado que Pedro faz alguns sinais que chegam ao mesmo nível do que Jesus fez e até maior. Perfeito. Posso responder? Sim. Então, veja bem, se corroborar com essa cessação de alguma forma em algumas fases, sim, que está associado na interpretação, pelo menos que eu vi do pastor Ivan, com esfriamento, esse esfriamento é maior que a própria profecia de Cristo, que farão obras maiores do que eu faço. E por que então as obras, a gente não vê ninguém andando sobre o mar, nós não vemos alguém ressuscitar? Minha filha já ressuscitou 2 vezes, o meu irmão já ressuscitou 2 vezes. Eu já vi gente ressuscitar. Então, eu até falaram. Eu já orei por um que ressuscitou. Até falaram que eu tinha o dom de cura, mas eles precisaram ir para o hospital, eles precisaram fazer fisioterapia, mas eles ressuscitaram. Foi um ato miraculoso de Deus. A medicina descartou a possibilidade. Jesus curou lá na Bahia em 1991 comigo, não precisou nem ir pro médico fazer fisioterapia. Exatamente. Não. Então, lá, João 14:12, que o senhor se refere, sobre. Ele dá até medo de escutar isso de Jesus, porque ele fala assim, em verdade vos digo, fará as obras que eu faço. Você poderia falar, então tá ótimo. Aí ele vai além, ele diz, e as fará maiores do que essa. E aí? E qual obra seria essa, sendo que os milagres diminuíram? Então a gente vê que não é de milagre que ele está conectando obra, e sim da expansão do evangelho, que outrora se reduzia ao ministério de Jesus ali na Galiléia, Judéia e Israel. Entretanto, as obras de expansão foram maiores que a propagação do evangelho. Eu não consigo ver outra coisa. Se nós vermos outra coisa, historicamente os dons diminuíram e não tem obras maiores que a de Cristo. E se tiver obras maiores que a de Cristo, nós entraremos num problema. Podemos dizer que tem outro Messias, porque ele validou aquilo e João Batista falou, podemos esperar outro? Ele falou, não, está acontecendo isso. Então não tem outro, porque aquilo ratifica o ministério do Messias. Querido pastor Elias, e aí, Elias? Se eu ser muito usado, posso ser considerado um Cristo? Ou não basta o seu discípulo ser igual ao seu Senhor? Nunca maior, mas igual. Eu penso que a ausência de evidência não é evidência de ausência. O fato de alguns milagres ou aquela avalanche de milagres não estarem acontecendo agora, não significa que os dons cessaram. Porque a discussão aqui é o seguinte, os dons cessaram? Nós já vimos pela palavra do presbítero que os dons não cessaram, porque ele acredita que em momentos especiais Deus continua validando seus dons. Por exemplo, nos locais onde o evangelho ainda não foi alcançado, ali o Senhor opera milagres. Ora, se cessaram, ele não deveria operar. Deveria parar, deveria ficar apenas no que está escrito no texto bíblico. Pelo menos esse é o entendimento que eles passam. Agora, por que os dons não são tão frequentes quanto hoje? Naquela época também não eram tão frequentes. Nós vamos ver frequência na época de Moisés, na época de Elias e de Eliseu. Mas só existiam eles como os profetas? Quais são os milagres na época de Isaías? Quais são os milagres na época por exemplo, de Natã? Quais são os milagres na época de outros profetas que são
tantos profetas que havia naquela época. E mesmo no período apostólico, olha, Paulo aconselha Timóteo, não beba somente água, mas toma um pouco de vinho por causa do seu estômago e das suas constantes enfermidades. Ora, não tinha ele os dons de curar, os dons espirituais? Por que não curou? Eu deixei Trófimo doente em Mileto. Então, não é bem assim, mecanicamente, do jeito que eles estão apresentando. O Espírito Santo, ele opera quando quer e como quiser para que for útil. Agora, por que muitas vezes os dons não ocorrem? Na época de Jesus, teve um local que Jesus não pôde realizar milagres. E por que ele não pôde? Porque ele não tinha poder? Porque os dons cessaram? Não, ele diz o porquê. Por causa da incredulidade deles. Então a falta de fé também é a causa da ausência dos milagres, a falta de fé. Olha o apóstolo Paulo aqui em Atos 14, versículos 9 e 12. Porque eu já vi, inclusive o doutor Augusto Nicodemos, dizendo o seguinte: não, os apóstolos, todos os que vinham eram curados e não dependiam da fé das pessoas. Isso é uma desculpa que os profetas modernos dão. Que você não é curado porque você não tem fé. Eles exerciam a fé. Olha só o que fica aqui disso. Até eu já falei da outra vez, um convite aqui ao querido pastor Augusto Nicodemos, para que possa vir em um debate nosso. Porque, né, Nicodemos, falar de nós sem dar o direito de a gente se defender, aí é fácil. É verdade. Este ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que tinha fé para ser curado. Paulo viu que o camarada tinha fé para ser curado. Disse em alta voz: levanta direito sobre teus pés. E ele saltou e andou. Mas Paulo viu que ele tinha fé para ser curado. Jesus não operou milagres, não operou nada, porque por causa da incredulidade. Então a incredulidade também é um fator preponderante. O próprio Senhor Jesus disse: e quando o Filho do Homem voltar, porventura achará fé na terra? Então os milagres diminuem, não é porque eles cessaram, mas é porque a fé do povo é que cessou. Vem cessando, mas os milagres continuam. Nós temos vários relatos de milagres, sejam entre nós, seja entre outros povos, os milagres. Eu não quero fazer da experiência a minha exegese, mas Deus já me usou para repreender demônios. O meu filho tinha o pé virado para trás, ao contrário. A oração foi na hora, em nome do Senhor Jesus Cristo. O pé dele voltou normal e até hoje ele anda normalmente. Pessoas que iam para minha casa com problemas de gangrena na perna, era orar e a pessoa era curada. Endemoniado, o demônio saía. Quer dizer, eu sou uma testemunha viva de milagres que o Senhor operou. Hoje eu falo em mistério com Deus, eu falo em línguas. Eu fui batizado com o Espírito Santo. E vale aqui uma nota: batismo com o Espírito Santo e variedade de línguas e batismo no corpo de Cristo, que é a confusão que os presbiterianos fazem. A todos já são batizados do Espírito Santo quando creram, foram batizados no corpo de Cristo. Não. Batismo no corpo de Cristo é quando você nasceu de novo. Você foi transformado. Você agora faz parte da família de Deus. Você foi selado com o Espírito. Você é salvo. Está garantido. Você é salvo. Está no corpo místico de Cristo. E a variedade de línguas são dons espirituais concedidos pelo Espírito Santo, de acordo com 1 Coríntios capítulo 12. E o batismo com o Espírito Santo não é o Espírito Santo que batiza, é o Senhor Jesus que batiza, conforme João disse em Mateus capítulo 3, versículo 11. Depois o Senhor Jesus reverbera em Lucas 24, versículo 49 e dá o cumprimento total em Atos capítulo 2, versículo de número 49. Inclusive, conversando com os abençoados, todos eles já foram batizados com o Espírito Santo. Olha, e falaram em línguas. Olha que interessante, falaram em línguas. Foram batizados com o Espírito Santo. Não, mas olha só. Foram batizados com o Espírito Santo, falaram em línguas. Só falta eles dizerem que não eram salvos. Eram salvos, foram batizados com o Espírito Santo, falaram em línguas. Eu não sei como é que eles agora vão articular. Justamente explicar isso. Ex-assembleiano e ex-quadrangular. Olha só que interessante. Não, agora fica uma pergunta o seguinte, que até eu disse outro dia, um debatedor disse aqui que quando a gente falava em línguas, nós éramos
que estávamos variando, que nós não tínhamos muito tal. Falei, rapaz, eu tô variando há 37 anos. E eu há 39. Eu tô maluco, tal. Eu vou ouvir, porque a gente fez esse joguete que falou e tal, eu vou ouvir então o Vitor, volto com o pastor Ivan. E aí, Vitor, você já falou em línguas? Eu quero rapidamente comentar outras coisas, depois nós podemos entrar nesse assunto mais polêmico. Não tá fugindo não, né, Vitor? Não, Brincadeira, viu, Vitor? Fica à vontade, querido. O querido pastor Elias relatou que não houve uma intensidade de milagres, né, no período do ministério profético de Elias e Eliseu, ou até mesmo de Cristo, de certa forma, não sei, tentando invalidar essas eu não questões. disse de Cristo, não põe palavra na minha boca. Qual que o eu senhor disse então pode que repetir. ele não realizou milagres numa cidade por conta da incredulidade Não, mas antes deles. o senhor tinha falado uma outra Falei tipo dos de intensidade. profetas. No período de Eliseu, 7 milagres. No período de Elias, 7. Certo. No período de Elias, 7. No período de Eliseu, 14. Certo. Depois você não vai ver essa sequência, essa frequência de milagres no período dos profetas. Na época de Jesus, ele não pôde, naquela cidade, operar milagres por conta da incredulidade do povo. Certo. Mas, né? Aí tudo bem, seguindo. Nesse caso, quando nós olhamos para esses milagres que aconteceram no período profético, nós vamos ver que esses milagres, eles estavam completamente atrelados para realmente a validação do ministério profético. 1 Reis, capítulo 17, verso 24, diz lá assim, ó. Quando Elias ressuscitou a filha da viúva de Sarepta. Uma pessoa ressuscitou ali, a qual foi pela oração do profeta ali. Diz lá, agora sei que tu és um homem de Deus e que a palavra do Senhor vinda da tua boca é verdade. Isso através desse milagre, vai haver aqui uma validação do ministério desse homem, confirmando que aquilo que ele estava falando realmente era verdadeiro. Aquilo estava apontando realmente para algo além daquele milagre. Não querendo resolver simplesmente questões circunstanciais, mas apontando para a verdade daquilo que o profeta realmente estava falando, né? Então isso nós vamos contemplar no Antigo Testamento, esse tipo de afirmação dos autores bíblicos, mostrando que esses milagres eles têm realmente apontamentos para validação, tanto do ministério de Moisés, como também do ministério de Elias e Eliseu. E quanto mais o de Cristo, quando nós vimos a intensidade dos milagres que acontece no período de Cristo, nós não vamos contemplar, por exemplo, no período dos apóstolos. Vamos ver que a intensidade é muito maior no período de Cristo, justamente para validar o ministério messiânico de Cristo. Mas eu acho que, desculpe entrar, mas eu acho que é uma contradição. Eliseu, por exemplo, qual é a palavra que você tem de alguém, logo depois dele operar um milagre, dizendo que foi validado o ministério dele? Do Elias se apresentou, e do Eliseu? O texto que ele citou. Não, aí isso é de Elias, eu quero de Eliseu. Esse é de Elias, eu quero de Eliseu. Não, tudo bem, mas isso engloba o ministério profético. Não. Elias, Eliseu. Porque Eliseu é logo na sequência. Sim. E onde que você tem um texto validando? Do ministério de Eliseu? De Eliseu. Mas depois dele realizar o milagre, alguém disser assim, olha, agora eu vejo que tu és profeta. Mas não há necessidade. Mas há, não há necessidade. Só que eu vou te mostrar. Não há necessidade. Só que eu vou te apresentar. Não, calma. Eu vou te apresentar. Rapidamente. Agora diz que já não tem mais necessidade. Não, calma. Mas precisamos eu vou fazer uma pergunta para vocês. Isaías não realizou nenhum milagre. Jeremias não realizou nenhum milagre. Mas quem que inaugura o ministério profético? Deixa eu só... Ezequiel não realizou nenhum milagre. Amós não realizou nenhum milagre. Oséias não realizou nenhum milagre. Miqueias não realizou nenhum milagre. Abacuque não realizou nenhum milagre. Sofonias, Naum, nem Ageu, nem Zacarias realizaram nenhum milagre. Por causa disso, o seu ministério não é validado? Não, calma. Eles são sensacionistas. Pronto, viu? Então a única resposta lógica será essa. Eles são sensacionistas, porque então eu não posso crer que o milagre valida um ministério. Porque então esse aqui nós estamos debatendo com 3, né? Não teria um ministério validado. Não, eu só tô... Porque veja bem... Mas eu já vamos lá, você não tem nome. Não, pera só um pouquinho. Eu faço o papel do ouvinte, porque o ouvinte lê a Bíblia e vê que esses profetas não fizeram. Tudo que vocês estão falando está validando o que nós defendemos. Quando nós não vemos isso. Na realidade, o pastor Calixto, o pastor Ivan, ele está validando o nosso pensamento sobre sensacionismo. Mas a gente desenvolve isso, deixar com o presbítero Vitor. Eu só queria deixar um texto para ele, porque ele disse que não há necessidade. E eu vou mostrar que o ministério de Eliseu, de acordo com as suas palavras, foi validado sem ele operar nenhum milagre. A sunamita falou,
eu percebo que este homem que sempre passa aqui por nós é um santo homem de Deus, sem ele realizar um milagre. Ora, você está entendendo? Então o fato de alguém como a mulher de Sarepta dizer que Elias é um homem de Deus valida o milagre, e no caso de Eliseu, sem ele operar nenhum, ele só passava por ali, comia na casa dela, sem realizar milagre, porque o milagre veio depois, e ela disse, ele é um santo homem de Deus. O ministério dele já estava validado. Eu concluo uma pergunta justamente com isso ao Vitor e ao pastor Guilherme, que está dizendo que eu estou ratificando. Não, é a pergunta que eu tenho que fazer a vocês. Isaías, Jeremias, Ezequiel, Amós, Miqueias, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias, nenhum deles realizaram milagres. Qual foi a validação do ministério desses profetas? E porque se o senhor falar para mim que a validação do ministério deles foi por meio das suas vidas, da sua forma e das palavras verdadeiras que saíram da sua boca, eu vou ter que perguntar para o senhor então que a única coisa que valida o ministério não é só milagres. Então, Mas a gente não, veja bem, vamos lá. É o que foi dito. Não, veja bem. Dito. Não. É o que foi dito. O cessacionismo diz. É o que foi dito. O cessacionismo diz que os milagres vieram para validar tanto a igreja quanto os profetas. Quanto os profetas, quanto os Jesus, apóstolos e até o ministério. Mas tá claro no texto. Nós estamos lendo o texto e vocês estão querendo colocar outra coisa para contradizer o texto. Tá claro que tem mais de 12 profetas do Antigo Testamento que não fizeram nenhum tipo. Mas o fato de não ter relatos de milagre não significa que eles não são validados. O que eu estou querendo trazer o aqui... fato de não ter milagres não significa que eles não existiam. Não, então calma, deixa eu fazer. Calma. É que vocês reduziram ao fato do milagre. Hebreus... Não, eu não fiz nada. Eu não fiz nada. Pode reprisar o que for. Eu não fiz isso. Hebreus capítulo 2, versículo 3 fala que era um dos mecanismos. Senão, Jesus afirmou pelas curas. Mas só isso validava, mas era uma das coisas que validava. E quando nós vemos 3 pontos, por exemplo, que o pastor Elias concorda, o pastor Ivan, que é Moisés, Elias, Eliseu e depois Jesus e os apóstolos, isso quer dizer que ali, quando acontece, não acontece com Isaías, Amós, Ageu, Jeremias, isso quer dizer que também os milagres não só serviam para validar, como também para mostrar um avanço da revelação divina. Então nós percebemos isso nas escrituras, presbítero Vitor. Então, nesse caso, quando nós estamos citando aqui, nitidamente um texto que vai falar de milagre, e no próprio texto vai falar que esse milagre está validando a palavra do profeta, isso não significa que agora todos os profetas têm que agora operar um milagre para validar. Mas só que esse é o seu entendimento. Mas não é simplesmente isso, é que o senhor está reduzindo. Isso aqui foi para validar o senhor. Mas o senhor está reduzindo, o senhor está reduzindo o pensamento à questão estritamente de milagre. Nós estamos pegando um texto que fala de um milagre extraordinário, a qual o próprio autor está dizendo no texto que esse milagre, ou que esse milagre extraordinário que aconteceu, está ligado diretamente com a palavra verdadeira que sai da boca do profeta. Agora, eu não estou dizendo que toda vez que vier um profeta, ele vai ter que operar milagre para validar o seu ministério. Não estou dizendo isso. Isso é coisas que os senhores estão fazendo afirmação. No período de Cristo... você tenha deixado se entender. Então, mas ele mostrou que não é isso. Agora ele está retificando. No período de Cristo, o que nós vamos contemplar? Nós vamos contemplar a mesma situação. Cristo operando uma enxurrada de milagres, e em muitos textos os autores vão estar demonstrando que esses milagres era para cumprir profecias relacionadas ao Messias, e era para cumprir também, para validar o ministério messiânico de Cristo. 2 situações. Só que em vários milagres que Cristo vai operar, o texto não vai estar dizendo que esse milagre está ligado diretamente para validar o ministério profético, o ministério messiânico de Cristo. Okay. Então veja que isso, o fato do texto, e alguns textos que vai falar de milagre, não está falando diretamente que aquilo está ligado para validação, não significa que é só quando opera milagre que vai validar, entende? Então, o argumento é esse. Melhorou. Vamos lá. Que os senhores... Entendi, mas depois eu vou voltar aqui para fazer a pergunta se vocês falarem língua estranha. Legal. Ele não entrou naquele. Eu não vejo a hora de que fugiu, e se falaram o que foi aquilo que vocês falaram. Tá bom. Se foi indução, se vocês estavam malucos no dia, estavam meio encapirotados. O que era? Não, alguma coisa tem que ser. Eu estou muito curioso. Eu também estou. Eu já respondi lá. Ou o que vocês falam é mentira, né? Ou o que eles falam é mentira. Ou o que a gente fala é mentira. O fenômeno precisa ser analisado. Ou que está havendo uma apostasia. Uma negação da fé. Olha a quantidade, tudo isso. Olha a quantidade de coisas para se analisar. Porque, olha, eu não vou defender o pentecostalismo, não.
Até porque eu vejo muitas falhas no pentecostalismo. Essa, pelo menos, se você é teólogo, você tem que ser, pelo menos, né? O pastor Elias não vê nenhuma falha. Não, né? eu vejo falhas, eu não digo falhas doutrinárias, mas eu vejo alguns abusos, como o senhor disse, alguns abusos no uso dos dons espirituais. Eu não posso negar que Como hoje... havia na igreja de Corinto. Também Exatamente. havia, mas o abuso, nem com o abuso, Paulo mandou cessar. E Chamou falou, de igreja de Deus. Não, E santificados e em ainda Cristo. disse, não quero que ninguém proíba o falar. Ainda que tem uns Justamente. doidos aí que estão tal, eu não quero que ninguém proíba. Mas a pergunta aqui é o seguinte, eu não quero defender aqui o pentecostalismo, mas a questão que eu faço é o seguinte, eu vou deixar pro Avão, eu vou cutucar mesmo, agora eu vou cutucar mesmo. Eu li a vida de David de Brainer, escrita por Jonathan Zoué Duarte, o arauto entre os peles vermelhas que morreu na casa de Jonathan Zoué Duarte. Nenhum homem foi tão tradicional como David de Brainer, nenhum. Nos seus primeiros 20 anos de vida e morreu, nos seus primeiros 19 anos de vida, morreu aos 23. Ninguém foi tão sensacionista como ele. Mas ao estar na mata, abandonado, sozinho, ele começou a ver as manifestações dos dons espirituais. Isso não é eu, é Jonathan Zoué Duarte que relata no seu diário. Meu Deus. Que ele começou a ver coisas que ele duvidava, a tal ponto de falar línguas, a tal ponto de ver Jesus curar índios, Uau. que ele mesmo duvidava e começou a achar, por a falta da sua experiência, de achar que até espíritos enganadores estariam agindo por meio dele até. Só é ler a história de David Brainer. E depois ele chega à conclusão que aquilo era o que Jesus tinha dito. Esses sinais seguirão. Olha o que o sensacionismo faz, hein? Cega, tal. né? Então, a grande pergunta é, nós temos aqui, e ninguém pode negar, que os nossos irmãos tradicionais, vou dizer assim, são a cultura do evangelho. Eles são muito mais cultos, né? Até porque... Mais ou menos. Não, mas são. Elias. São mais cultos, são mais tal. A minha pergunta é, por que os malucos doidos, os desvairados, os burros, os ignorantes, os encéfalos, os pentecostais, é que estão inflamando as igrejas deles e não ao contrário? Eu tenho relatos de cidades e de igrejas inteiras que tiveram que sair de convenções por serem batizados. O que há é a apostasia de um pentecostal ou outro que negou a fé. Mas a história e o momento tá dizendo aqui. Eu tô falando de coisa, de história e de coisa, relato no próprio Brasil. Pode ver, nós temos mais igrejas tradicionais se tornando pentecostais. Eu não conheço uma igreja pentecostal que se declarou agora tradicional. Querido Ivan, e aí, como é que você vê isso? Bom, são tantas coisas que foram colocadas aqui que eu fico até com dificuldade. Eu quero saber se você fala em língua estranha, o que é que você fala. Se você não tá maluco, quiser se falar você é doido. pouco aí também. Dá lugar mesmo. Vamos lá. Se eu der lugar, eu falo mesmo. Eu vou começar por uma questão aqui que foi proposta pelo pastor Guilherme, né? Com base no texto de Hebreus, capítulo 2, versículo 13 e 4, onde eles estão argumentando o tempo todo que a função desses dons extraordinários era validar, ou conforme o texto diz, confirmar o ministério de Jesus, o Messiado e o próprio ministério apostólico. Nós, pentecostais, não discordamos que uma das funções, conforme o texto aqui está escrito, nenhum pentecostal que realmente estuda as Escrituras nega esse fato, porque o texto de Hebreus está apontando para essa direção. Contudo, esse texto de Hebreus não vai dizer que a função de tais dons, milagres, ou o dom de variedade de línguas, ou profecia, ainda que o texto não venha trazer todos esses detalhes dos dons, esse texto não diz que essa era a única função. Primeiro ponto. Segundo, o texto, além de não dizer que essa era a única função de tais dons extraordinários, esse texto também não diz que esses dons não serviriam
para confirmar também a pregação da igreja no decorrer dos séculos. Em nenhum momento esse texto está condicionando tais dons, tais milagres, apenas àquele momento específico, de forma alguma. Simplesmente está dizendo que teve essa função, aí colocamos aí o ministério de Cristo, teve essa função em relação ao ministério apostólico, mas não diz que não teria função através da pregação da igreja. Então esse é o segundo ponto. E o outro é que nós vamos ler, por exemplo, em 1 Coríntios, capítulo 14, que, em específico, o dom de variedade de línguas e profecia tem a função também de edificar e exortar a igreja. E outra, né? A própria variedade de línguas, Paulo vai tratar ali em 1 Coríntios, capítulo 14, tem a função também de adoração. Então, nós devemos considerar alguns pontos aqui. A igreja, ela adora nos dias atuais. Então, consequentemente, esses dons que visam a adoração, eles são válidos. A igreja, nos dias de hoje, nós temos a experiência com o dom profético. Biblicamente, essa manifestação do profético tem o propósito de exortar e de edificar. A igreja, estando em um processo de edificação, não há porquê, biblicamente, tais dons serem relegados apenas ao período apostólico. E uma questão aqui também que até agora não foi respondida, né? Nós tivemos aqui diversas argumentações sobre os períodos onde houve maior ou menor intensidade em relação ao dom de curas e até os dons aqui relatados em Coríntios capítulo 12, que é o texto que eu propus inicialmente. Né? 1 Coríntios 7. Capítulo 1, versículo 7 Posso e 8. responder? Sim, seria muito satisfatório. Pode ler o texto de novo, vamos ler professor, o texto, por né? favor? Nós ouvirmos uma resposta convincente em relação à cessação dos dons diante de um texto como esse que diz, né? De maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual vos confirmará também até o fim. Então, o texto é muito claro. Enquanto a igreja estiver esperando o arrebatamento, nenhum dom vos falta. E em Coríntios capítulo 12, dentre todo esse bojo de dons, nós temos ali línguas, temos profecia e cura. Querido pastor Guilherme. Posso, então? Então, o texto está dizendo isso e realmente a igreja de Corinto buscou os dons. E aí Paulo ele vai dizer lá no final do versículo 12 de 1 Coríntios 12, e aí eu mostrarei um caminho mais excelente. Aí ele fala do amor e depois ele fala que, claro, que não é o meu argumento principal, mas ele diz, em parte conhecemos, em parte profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, que em parte será aniquilado. Teleios pode ser a volta de Cristo, mas no contexto imediato, talvez ele esteja falando da própria condição do dom. Mas, e aí eu já aproveito junto com isso. Então, ele buscando os dons com excelência, nós vamos descobrir o caminho melhor. E aí ele vai falar do amor, né? E como ele funciona. E depois ele fala que depois dessa etapa, nós acreditamos em alguns dons, como no caso idiomático, que são fundacionais. E depois tem alguns que progridem. Mas alguns que são fundacionais. Por exemplo, quando o batismo do Espírito Santo aconteceu no Atos capítulo 2, que fala lá que eles estavam reunidos, veio um som como de um vento impetuoso, línguas repartidas como de fogo desceram sobre as suas cabeças, e eles começaram a falar em outras línguas. E o interessante é que a audiência ali, que viu tudo aquilo, perguntou: o que podemos fazer para receber essas coisas? Aí o que Pedro diz? Arrependei-vos e sede batizados em nome de Jesus Cristo, para receber o dom do Espírito. E não aconteceu o evento de novo, como foi o fundacional. Então aconteceu um outro evento e eles foram batizados. Aí, juntando com aquela questão que estávamos falando, que eu era batizado no Espírito Santo, e eu acredito que eu sou batizado no Espírito Santo como presbítero Vitor, mas eu falava em línguas estranhas. E eu respondi para o pastor Elias, né, citando Anselmo da Cantuária, que ele fala assim: eu não conheço para crer, eu creio para depois conhecer. Então eu criei, não tenho dúvida. Eu acredito que era salvo, não vou questionar a salvação dos senhores, acredito que os senhores são salvos. Mas depois eu vim conhecer
que isso não era a manifestação do batismo do Espírito Santo. E o que foi que se manifestou no senhor naquele dia? O que foi que se manifestou no senhor naquele dia que o senhor falou em língua estranha? Posso responder com Pode, texto? deve. Nós estamos num O debate. senhor não vai se sentir ofendido? De maneira nenhuma. Só cuidado pra não Então pecar vai. contra o Espírito Santo. Blasfêmia. Aí a resposta é sua, não é minha. Não, mas assim... E não generalizado, É porque a lógico. sua experiência... Não quero tratar mas eu nenhuma queria ouvir experiência. Mas é de um tom de brincadeira. Mas 1 Coríntios 13:10. Quando eu era menino, falava como menino, corria como menino, discorria como menino. Mas agora que alcancei maturidade, deixei as coisas de menino. Quando eu falo todo respeito, quem fala em línguas estranhas, línguas ininteligíveis, eu não quero duvidar da sinceridade dessa pessoa. Mas eu quero dizer que não é essas línguas, é línguas idiomáticas, como 1 Coríntios capítulo 14, 1 Coríntios, Atos capítulo 2, né? Línguas idiomáticas. Então, era um dom fundacional como de apóstolo, como de profeta. O senhor estava falando de profeta, inclusive o senhor citou em 1 Coríntios capítulo 14 que o dom de diversidade de línguas serve para edificar. Paulo está dizendo que a profecia, ela edifica, não é o dom de língua. Inclusive, ele está... Mas Paulo diz que quem fala em línguas edifica-se a si mesmo. Então, Si mesmo. a Não, mas acompanhada por interpretação, isso é irônico, profecia. isso é irônico. Eu acho que é irônico, porque o objetivo da... O quê? O senhor está dizendo que Paulo está sendo irônico? Eu acho. Não, o mais importante de tudo que ele disse, só um minutinho. E agora, Ó, o mais o senhor trouxe importante. uma exegese que... Aí eu Por explico. mais que eu já tenha lido sobre teologia reformada, eu nunca Não tem ironia. ouvi isso. Agora, o mais importante que ele disse, que eu achei, assim, fundamental, é que ele não negou o sobrenatural na vida dele. Ele não diz que é batismo com o Espírito Santo, mas diz que naquela época foi variedade de línguas. É isso que eu entendi, não é isso? Não, na realidade é o seguinte... O senhor disse que foi de idiomático. Eu não quero desrespeitar ninguém aqui, mas... Mas vai eu lá, acho nós que estamos num não foi o debate. diabo. essa maneira... Foi demônio? Não, acho que não. Não sei. Acho- Porque sei. eu digo o seguinte, Não é. eu digo que deixa só eu- tem três coisas que opera. língua... Ou é Espírito Santo que opera, ou é o diabo que opera, ou é a carne. Carnalidade. Vamos colocar emoção. Carnalidade. Línguas ininteligíveis, como eu falava, de maneira ininteligível, não é bíblico. Então, Mas foi você que quis. É um contexto, Veja uma bem, série de Você se situações. emocionou e começou a Por falar? exemplo, hoje tem engenharia mas é assim social. Gente, mesmo, como é isso que acontece. pode, né? Dizer um negócio? Não, eu quero Não, entender. pastor Calixto. Elias, o fenômeno é interessante. O Engenharia fenômeno. social. Mas Engenharia eu social. quero falar também um pouco depois. Desculpa, tem um livro, Maquiavel Pedagogo, que foi feito uma engenharia social, que, por exemplo, se tiver um lugar que todo mundo vê que algo é azul, e 9 pessoas antes, na sala, falar que é preto, e entra alguém e começa a perguntar para esses 9, que cor que é? É preto? É azul? E fala preto, preto, preto. O 10º vai ficar envergonhado de falar a cor verdadeira. Ele vai falar a cor que todos falaram. Isso é engenharia Então foi social. você que quis, então. Não, O senhor não tá é, não. negando que Então, foi eu sobrenatural. quero Não, veja entender bem. o que ele está falando aqui de engenharia social. Mas eu tô com dizendo, não outra tô dizendo que fala seja. é que nós somos produtos do meio. Isso. Dependendo Verdade, do ambiente verdade. que você está, Veja então bem. me permitam, sem ser ofensivo, e eu já disse, se eu estou no meio de quem crê, eu vou ser crente. Se eu estou no meio de quem não crê, eu vou ser incrédulo. Calixto. Então a questão é o seguinte: parece que os irmãos estão pro lado dos incrédulos e nós estamos pro lado dos calma que aí. creem. Não, o senhor é calvinista, Talvez, né? é. Então, Não, o que o senhor tá fazendo? eu não sou nada, eu tô dizendo, parece que vocês estão do lado dos incrédulos. Não. Incrédulo Porque se disso. você está É. num grupo que Isso, não crê, incrédulo dessas você é línguas. incrédulo. Incrédulo Não é disso. essa a Agora expressão. foram pro lado dos Pastor incrédulos. Elias, Incrédulo disso. Incrédulo Então, disso. porque, vou voltar com o pastor Elias. Opa. Não, deixa eu só Não, dar uma não, mas você já colocação falou. somente. Por Não, eu favor, não falei. por Aí o favor. senhor já Falou. Não, Por só favor, dessa senhor, explicação. interrompeu. Olha só. Só Não, dessa, por favor, Vitor, só dessa pode questão falar. aqui que o pastor está retratando. Eu me Sua converti experiência. em um ambiente pentecostal, certo? Todo mundo nesse ambiente falava as línguas estranhas lá.
O povo não tinha um pingo de conhecimento bíblico, mas tinha todos os dons, né? Aparentemente. E precisava? Né? Não, mas calma, deixa eu continuar, Elias. Claro que precisava. Aí, o que acontece? Veja bem. É a arrogância teológica reformada que acha que só eles Porque conhecem. os quase não é. três... ó, É a os quase- arrogância. ó, Eu estou falando de algo que eu conheço. É a arrogância teológica de achar que só Eu eles estou conhecem. falando Eu de um posso dizer uma contexto. coisa? Ô, Elias, Ó, os eu estou quase falando... 120 que foram batizados com o Espírito Santo no dia de Pentecostes. E depois os 3.000, eles tinham alguma formação teológica? Fizeram algum curso teológico? E falaram como os pentecostais olha falam, só, era idiota. Olha só. Era As idiomas. duas coisas Era aconteceram e eu idiomas. vou provar Não, agora. calma aí, calma aí. Eu vou provar. Não, deixa eu Segura, continuar. Elias, Deixa eu continuar Deixa rapidamente. só o Vítor continuar com a palavra Veja dele. bem, Vai lá, Vítor. e quando uma pessoa chega nesse contexto, todo mundo fala língua estranha e aqueles que não falam ficam se sentindo um peixe fora d'água. Talvez alguns que aqui que talvez sejam pentecostais vão até se identificar com isso. E Não põe a sua experiência Não nos estou outros. colocando Não, experiência, é eu estou sua. trazendo um O que fato. acontece? Eu estou trazendo um sua. fato. É uma certo? doutrina. Então, rapidamente. Não é uma doutrina. E com isso, Então, e lá há uma... também não é uma doutrina sem crédulo, não crê em nada no que a Bíblia E com fala. isso, ó, rapidamente, Não continua. é uma doutrina Não, também? o E com senhor está isso, colocando Se ninguém. Oh, peraí, o você senhor está tá colocando. dizendo. Não, não, o senhor não, você não, está não, dizendo não que estou todo dizendo. mundo que vem aqui fala em línguas. É conduzido. É induzido É induzido pelo a meio isso. ambiente. Pelo meio. E no meio do senhor ninguém fala é porque está sendo induzido a sem Lembra- crédito. Não, Por quê? Não, lembra, Deixa eu calma. só- Não, Calma, ó. deixa eu falar. Não, mas deixa Não, eu não, vai terminar, lá, gente, Vitor, vai lá, a explicação. palavra Calma, com o Vitor. rapidamente. E nesse contexto, há cessante lá conduta de buscar o falar em línguas estranhas. E as pessoas tendem a buscar, né? E aí acontece lá os Nossa. movimentos. Aí era o contexto que eu fui criado, né? Depois que eu fui pra Assembleia, tá, Elis? Antes não era Assembleia. Depois que eu fui pra uma Assembleia. Então, porque parece que você tá se sentindo ofendido quando eu falo que o povo não tinha Não, conhecimento. jamais E o povo tô não ofendido. tinha conhecimento mesmo, Meu tá? Deus. Ah. Aí talvez você está generando, os Assembleias não têm conhecimento. Não é isso que eu estou É o que dizendo. você O disse. meio que eu comecei, o povo não tinha conhecimento nenhum mesmo. Eu Aí desafio você não tinha qualquer revelado. tradicional Então, aí tudo vir bem. discutir de Bíblia com nós. E vamos lá. O senhor falou Mas que eu nós não somos estou mais dizendo- intelectuais. Calma aí, agora Não, eu rapidamente. concordo. Vamos eu lá, vamos eu não lá. tô aqui dizendo. Vamos Por quê? lá. Porque o senhor vai ter que entender o contexto histórico, ninguém aqui pode negar. O próprio Paulo usou isso dizendo, vocês sabem que não foram muitos sábios segundo a carne, Pastor que Calixto, foram deixa eu chamados, só um continuar. minutinho, que foram chamados no vosso meio. Eu concordo com isso. Os assembleanos não alcançaram a elite da sociedade. Nós fomos para as favelas. Nós fomos para os presbiteriano bairros, também vão pras aonde as presbiterianas... Me Vão mostre pras uma favelas. igreja 90%. presbiteriana. Sabe qual a diferença? Me mostre uma igreja presbiteriana na favela. Ué, Você está dizendo de é só coisa rodar. que você ouviu É só- dizer. que eu ouvi Mas dizer, eu é sou rodar, pastor há pastor 37 anos em comunidade. Roda que existe. De 100 favela, você vai ter nas 100 favelas 200 Assembleia de Deus. E Nenhuma. em 200, de cada 500 você vai achar uma igreja presbiteriana. Então, O senhor está continuando. dizendo que esse Então, não é o fato. continuando, rapidamente. E com isso, essas pessoas, conforme elas falam língua estranha, as pessoas que não falam querem se sentir inserido. Eu estou Não. falando As de... pessoas, eu falo por você. Tudo bem, mas eu estou falando de um contexto... Mas ele pode Não, fazer eu esse estou raciocínio. dizendo, Você ô, não pode Elias, delimitar a fala dele. Eu estou dizendo de mais de 15 pessoas que passaram pela mesma situação. Então, quando eu me refiro a isso, estou falando de outros relatos que também são idênticos. É que, infelizmente, Aí isso eu realmente queria acontece. perguntar para o senhor, pastor Mas- Vitor, que eu já dei até o tempo para o senhor responder, eu queria perguntar para o senhor o seguinte: como é que o senhor vê? Por que eu aceito que vocês são mais cultos? Porque nós temos que dar a mão à palmatória a isso. A Assembleia de Deus começou a se interessar por teologia em si. Os nossos pais lá, Gunnar Vink, Daniel Berg, todos eles eram formados em teologia. Mas por causa da classe do nosso povo, que era um povo mais humilde, começou-se a se interessar por teologia realmente há 60 anos para cá. E a gente foi tal. Ninguém vai negar disso. Até porque nós temos 110 anos, 115 anos no Brasil. Os tradicionais têm quase 200. São históricos. São históricos. Então ninguém pode negar disso, ok? Só que eu queria que o senhor me explicasse o seguinte: como é que uma igreja tão culta, tão fundamentada nas escrituras, culta, tão fundamentada, tão teológica, do nada se torna pentecostal? O que foi? É o diabo que entrou lá ou que espírito que foi que entrou lá para transformar aquela igreja? É uma pergunta direta para o senhor.
Qual igreja que o senhor está se Eu estou referindo? dizendo na igreja tradicional que se torna pentecostal. E nós temos igreja batista, nós temos presbiteriana, nós temos wesleyana, nós temos metodista, nós temos tudo. Como é que o senhor explica esse fenômeno? Que hoje Eu o pentecostalismo está dominando até mesmo as igrejas tradicionais. Para mim, com todo respeito, mas é um declínio. Para mim, é um declínio Um teológico. declínio da? É um declínio da compreensão das escrituras, é um declínio contextual e tal. Pra mim é isso. Mas Ok. voltando ao que eu estou... O declínio. Voltando ao Não, que eu estou o senhor me já referindo- respondeu não, aí, mas eu o senhor não posso deixou só eu falar. Não, como não? Mas O senhor eu tô já está tentando- falando há 6 Mas minutos, eu vocês não estão posso invadindo deixar toda o senhor. hora, interrompendo. A palavra ao pastor Elias. Mas, Bom, vamos lá. O que aconteceu no dia de Pentecostes? Biblicamente falando, ocorreram as duas coisas. Glossolalia é um todo. As línguas estranhas e também as línguas idiomáticas ocorreram ao mesmo tempo. Primeiro, Atos 2, versículo de número 4, é um cumprimento daquilo que Jesus disse em Lucas capítulo 24, versículo de número 49. Ficai na cidade de Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Depois Atos 1, 8 e capítulo 2, versículo 4. Acontece aquele fenômeno. Onde ele se repete? Lá em Samaria, no capítulo 8, quando Filipe está evangelizando. No capítulo 10, se as línguas tinham apenas uma função de evangelísticas, de validação, lá dentro da casa de Cornélio, todos falavam o mesmo idioma. Fica a pergunta, para que variedade de línguas numa casa onde todos falavam o mesmo idioma? É para se pensar. Quando você vai novamente para o capítulo 11, Pedro tem que dar a explicação do que aconteceu. E ele diz, olha, o mesmo que ocorreu lá no dia de Pentecostes também ocorreu na casa de Cornélio. Ali não tinha necessidade de haver outros idiomas, visto que não tinha ninguém para evangelizar. Depois que a pregação foi feita por Pedro, desceu o Espírito Santo sobre eles, todos nasceram de novo, todos eram convertidos e todos foram batizados com o Espírito Santo e todos foram batizados nas águas. Depois, quando Paulo, no capítulo 19, também prega o evangelho, nós vemos 12 discípulos que também receberam a palavra, foram batizados nas águas e depois, eles primeiro são batizados no corpo de Cristo, porque creram. Segundo, são batizados nas águas. Terceiro, são batizados com o Espírito Santo. E entre eles não tinha ninguém diferente para que houvesse necessidade de um falar em outras línguas.